Fala aí galera, beleza? Jorge no canal novo, seu mês no vídeo. E galera, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês, né, alguns nomes aí que tiveram um hype completamente exagerado aí na WWE. Alguns aí teve um hype exagerado pelo público em si e outros com hype exagerado pela própria WWE, certo? Antes de começar, claro, gostaria de vocês que deixar seu like no vídeo e você que não é no canal, se inscreva. Bom, um que eu vou trazer aqui nessa lista, e obviamente ele não poderia faltar, é o Veer Mahaan. O Veer Mahaan, para quem não tá lembrado, né, ele chegou ali na WWE fazendo tag, né, com Sanga, e daí o Veer Mahaan, ele tinha ali como manager inicialmente o Michael Bivens, né, e daí depois de chegar ao main roster, a WWE promoveu bastante ele ali como um cara na carreira solo, né, e a WWE fez bastante promoções ali dele, né, a famosa promoção Veer Mahaan's Come to Raw. E diga-se passagem, até virou um meme, né? Porque é impressionante como que a WWE promoveu esse cara. E tipo assim, você pode pegar os maiores nomes aí que chegaram ao main roster da WWE, nenhum teve o nível de promoção que teve o Veer Mahaan. Todo show era isso, Veer Mahaan's Come to Raw, Veer Mahaan's Come to Raw. Não é à toa que, como eu falei anteriormente e volto a frisar, o negócio virou até meme, né? E então, assim, foi algo assim, completamente exagerado que a WWE colocou. O Veer Mahaan, quando ele estreou em si, né, na carreira solo, ele até teve uma streakzinha de vitórias, venceu alguns nomes aí, alguns nomes não muito relevantes. Ele teve ali uma mini rivalidade com o Rey Mysterio, que na época estava junto com o filho dele, né, o Dominic. Mas assim, não foi nada além disso. E depois a WWE colocou ele ali de volta na terra com o Sanga, né? Dessa vez tendo como manager o Jinder Mahal. Só que aí não foi muito pra frente. E esse ano eles acabaram os três aí sendo demitidos da WWE, né? Quem também tem um hype bastante exagerado aí foi a Emmalina, né? A Emmalina nada mais é do que uma outra personagem, uma variação de personagem da Emma, né? E a WWE promoveu tanto essa personagem, mas tanto, para depois o negócio acabar com ela voltando para ser a Emma normal ali, e a personagem Malina nunca mais foi tocada no assunto, né? Mas é uma personagem ali que a WWE promoveu bastante, que ia ser uma remodelação da Emma, mas acabou que o negócio não deu em nada, né? Quem também tem um hype muito exagerado foi o Nexus, né? O Nexus é um grupo aí que, assim, a ideia dele era até interessante, porque era um grupo que tinha uma ideia de ser, podemos dizer assim, os renegados do NXT, né? Que na época o NXT estava no formato de temporadas, não é o NXT que a gente tem hoje, é o NXT que tinha formato de temporadas, e cada temporada ia tendo ali o seu vencedor, né? E era um grupo ali formado pelos renegados do NXT. E a ideia era até boa, mas é um grupo que, se pegarem bem, velho, o grupo não fez nada de relevante, ganhou título de tags, né? Se não me falha a memória. Eu acho que foi o Justin Gabriel e Heath Slater, né? Ganhar os tronos de tags. Numa outra nova geração do Nexus, que foi tendo o CM Punk como líder, também foi tido de tags, que foi, se não me falha a memória, foi o David Otunga e o Curtis Axel, que na época estava com o Michael McGillicuddy, né? Mas não foi nada além disso, cara. O grupo ali foi bastante flopado. Sempre que tinha ali alguma coisa interessante, com algum nome ali mais de topo, eles acabavam perdendo, né? E sem contar às vezes que eles eram bastante humilhados, né? Eu lembro que na primeira luta deles em grupo, no SummerSlam, eles perderam para o time do John Cena. E aí muitos até podem dizer, pô, o Nexus perdeu pro John Cena, que é um cara de topo, tá, bastante over. Eu até concordo, cara. Só que aí eu ainda acho que a humilhação maior deles foi quando eles estavam tendo o CM Punk como líder, né? Porque inicialmente eles tinham o Wade Barrett como líder e eles passaram vergonhas, né? Mas pra mim as vergonhas maiores foi quando eles estavam com o CM Punk. Uma delas foi no Royal Rumble, aquele Royal Rumble ali de 41 homens, né? Que foi um Rumble histórico. Não foi nem 41, foi 40, né? Esse daí no caso. Que foi um Rumble bastante questionável o resultado e tal. Mas uma das coisas que eu acho que foi mais questionável foi que o Nexus foi eliminado pelo John Cena. O John Cena sozinho eliminou todos ali, incluindo o próprio CM Punk. E para completar, na WrestleMania, o Randy Orton, ele venceu ali o CM Punk. E sem contar que na rivalidade do Randy Orton com o Nexus, ele sozinho eliminou praticamente todos os membros do Nexus, né? Ele humilhou praticamente sozinho ali o Nexus. Então, assim, foi uma humilhação grande que passou. E foi um hype ali completamente exagerado que a WWE colocou para um grupinho ali que não deu em nada, né? A não ser cinturões de tags. Enfim, quem também tá aqui nessa lista, gente, é o Sin Cara. O Sin Cara,
em vídeos aí de hype exagerado, a gente tem que falar do Sin Cara, né, velho? Porque o Sin Cara, quando ele chegou ali na WWE, muitos diziam que ele seria o novo Rey Mysterio, né? Iria substituir o Rey Mysterio. Só que aí o pessoal começou a notar que o Sin Cara não chegava nem aos pés do Rey Mysterio, né? O primeiro Sin Cara, ele até tinha um certo talento, né? Mas uma coisa que era bem comum, porque foram dois nomes que fizeram o Sin Cara, né? A gente teve ali o Luiz Ignácio, né? Que fez ali o primeiro Sin Cara, e o único que fez ali o segundo Sin Cara. E daí, uma coisa bem curiosa é que ambos tinham fama de botear bastante, porque o Sin Cara ficou com essa fama. Não é à toa que muitos até comentaram aí que era tipo uma praga, né? Todos aí que usavam o manto Sin Cara acabavam boteando bastante. Tanto o Luiz Ignácio quanto o único boteavam bastante com o manto Sin Cara, né? E daí, o Sin Cara foi de um cara que ia ser o novo Rey Mysterio para um simples nome, né? Ele ganhou o cinturão de tags ali no NXT, que foi ao lado do Kalisto, né? E curiosamente o Kalisto, que chegou bem depois ali do Sin Cara na WWE, ele teve mais push na WWE do que o próprio Sin Cara. Você tem ideia como que o negócio foi exagerado e acabou sendo flopado. Enfim, quem também tá nessa lista é o Tye Dillinger. O Tye Dillinger tem uma situação até um pouco parecida com o Sin Cara, porque o Tye Dillinger, ele tinha algo de ser o Perfect 10, né? E o Tye Dillinger, muitos diziam que ele seria o novo Daniel Bryan, né? Eu particularmente nunca hypei muito o Tye Dillinger, tá? Eu nunca hypei muito. Nesse caso específico, eu até acho que a WWE nunca que hypou em tanto se ele, né? Eu acho que foi mais hype dos fãs do que em si da WWE. Porque pelo fato dele ter o cunha de 10, e o Daniel Bryan tinha o yes, o pessoal meio colocou na cabeça que o Tye Dillinger teria que ser o novo Daniel Bryan. Acabou que ele não chegou nem aos pés do Daniel Bryan, né? Ele tá aí numa segunda passagem na WWE com outro personagem, né? Que é o personagem de Shawn Spears. Mas assim, como o Tye Dillinger, ele não chegou a ser nada na WWE. Nada. Enfim, quem também tá aqui nessa lista é o Kizarny, né? O Kizarny, não sei se vocês lembram dele, mas esse cara aí, ele teve uma promoção muito forte ali pela WWE. E era um cara bastante esquisito, é um cara ali que ele tinha uma roupagem ali que lembrava muito um personagem todo aleatório do Natal, né? E era até curioso porque o Kizarny teve essa longa promoção, ele fez uma luta que foi contra o MVP no SmackDown, onde ele venceu o MVP. Aí depois ele ficou um tempo sumido, lutou no Royal Rumble e logo depois foi demitido pela WWE. Foi muito exagerado e ao mesmo tempo foi de 880, né? O cara fez sua estreia e a WWE de repente já não queria mais dar push pro cara, né? Enfim, finalizando a lista principal, porque ainda vou fazer umas menções honrosas, eu vou colocar aqui o Harland, ou Parker Bulldogs, como você fez. Mas eu falo de que o Harland, né? Quando ele chegou ali na WWE, ele já vinha sendo antes muito promovido com a alcunha de ser o novo Brock Lesnar. E se você olhar assim, ele até lembra um pouco o Brock Lesnar, né? Visualmente falando. E muitos hypavam ele dessa forma, né? Ele chegou na WWE com o ring name de Harland, né? Antes era Parker Bulldogs, estreou como Harland. E ele deveria ser ali um sucessor, nem sucessor, né? Um seguidor do Joey Gacy, né? E aí ele até começou ali bem, né? Mas no geral ali esquachando alguns jobbers, alguns nomes locais. Só que aí depois a WWE fez um demitidos no NXT e ele estava no meio, né? Deixou até rápido a ideia de colocar ele ali como um nome dominante, um powerhouse dominante. E ele acabou sendo demitido. Curiosamente, o Parker Bulldogs, ele foi para a All Elite Wrestling, aí sim com o ring name de Parker Bulldogs, fez parte ali de uma stable, mas não foi para frente e já foi demitido pela All Elite também. Para você ter uma ideia, né? Isso porque, não vamos esquecer, a WWE colocou o Parker Bulldogs como um possível novo Brock Lesnar. E o cara não chegou nem na metade da metade. Eu acho que nem 1% em si do que o Brock Lesnar foi na WWE, né? Enfim, fazer uma menção honrosa, eu vou colocar aqui o Boogeyman, né? Por quê, cara? Porque assim, a WWE em si, ela nunca em si hypou o Boogeyman, né? Claro que o personagem do Boogeyman é um personagem ali que, querendo ou não, ele chamava atenção por ser aquele personagem e tal, o negócio das minhocas. Mas no geral, cara, a WWE meio que deixou bem claro que o cara era jobber. Se vocês pegarem aí, o cara no geral só venceu o lutador local, né? Os únicos destaques dele eu vou dizer quais foram. Uma vez ele venceu o Booker T e outra vez ele venceu o JBL.
Mas não foi assim nada que ele ia vencer para poder ganhar um cinturão. Não, foi algo ali que ele venceu e tipo assim, foi uma vitóriazinha simples ali que ele teve. Não foi nem simples, né? Mas vocês estão entendendo que assim, não foi o que colocou ele ao patamar de ser um cara de topo, né? Então, assim, não é à toa que vocês pegarem ali, por exemplo, em rivalidades dele contra o Big Daddy V, não vou nem dizer rivalidade, mas combate dele contra o Big Daddy V, contra o Kane. O cara tomava um squash, um puta squash ele levava, não dava nem graça. Até contra o Mark Henry também, ele tomava um puta squash, não tinha nem graça, né? E é engraçado porque os fãs tem como Dream Match ver uma época aí o Boogeyman contra o Undertaker, né? E inclusive isso até já foi rivalidade de WrestleMania no jogo do SmackDown vs Raw, né? Na storyline do Undertaker. Mas acabou que o Boogeyman nem foi pra frente. E vocês pegarem aí, cara, as aparições dele que ele chegou a lutar, né? Entre muitas aspas, o cara tomou um squash. Vocês estão lembrando daquela aparição que ele fez no Royal Rumble, que ele encarou o Bray Wyatt, encarou entre aspas, né? Porque o Bray Wyatt deu só um clothesline nele e já ele logo em seguida, né? Então pra vocês verem que a WWE em si, apesar do personagem dele chamativo, né? Querendo ou não, nunca viu ele como um cara de topo, mais como um mero job, né? Que teve aquelas vitórias, como eu falei a vocês, ter ganho de JBL e Booker T, mas se não foram vitórias que colocaram ele num patamar de ser um cara de topo. Até um problema no nível do Undertaker, muitas pessoas falaram, né? Enfim. E quem também tá aqui nessa menção honrosa é o Shinsuke Nakamura, né? É assim, eu vou colocar ele na menção honrosa, gente, porque o Nakamura, comparado com outros aqui dessa lista, ele teve conquistas, né? Mas a WWE hypou o Nakamura, e não só a WWE, né? Os fãs no geral, ali quando o Nakamura chegou à WWE, hyparam o cara ao nível, por exemplo, um Shawn Michaels, a nível de topo, um cara de topo, um campeão mundial. E muitos até falam assim, pô, o Nakamura é um cara que no Japão ele era bom. Eu sei disso, mas o Nakamura na WWE em específico, ele não é bom. O cara não agrega muita coisa, né? Então assim, pro hype que colocaram nele, foi algo muito exagerado, né? Repito, em comparação com a WWE, em comparação com o New Japan Pro Wrestling, eu não vou opinar porque eu não acompanho a carreira dele na New Japan Pro Wrestling. Mas ele, comparado com a WWE, o Nakamura, ele teve um hype bastante exagerado, apesar de que, comparado com os outros aqui dessa lista, ele teve sim push, ele já foi campeão intercontinental, recentemente ganhou o cinturão de campeão americano, foi campeão de duplas, já ganhou o Royal Rumble, mas ele estava com hype de ser um cara de topo. E eu acho que os fãs no geral aí da WWE perceberam que o hype dele foi bastante exagerado quando comparado com outros nomes da WWE.